São hoje meus convidados, João Queiroz e Pedro Rodrigues. A ambos, muito obrigado pela vossa presença. Começava já consigo. Estamos aqui perante más notícias por parte da OCDE, que reveu significativamente em baixa as nossas previsões económicas. Sim, acabam por ser más notícias. E sobretudo porque isto dá a entender, peço desculpa de interromper, dá a entender que é capaz de ser possível que o Governo tenha verdadeiramente que acelerar o chamado Plano B. Eu acho que isso nesta altura do campeonato, parece-me evidente, qualquer que seja o organismo que emita previsões sobre os principais parâmetros macroeconómicos para Portugal, tem previsões que ficam acima das previsões do Governo. Portanto, seja a Comissão Europeia, como o FMI, como a OCDE, todos têm previsões mais pessimistas, digamos assim, do que o Governo, tanto em termos de crescimento do PIB como em termos do déficit. Portanto, parece-me evidente que com o caminho que já percorremos até aqui, não nos deixa muitas soluções senão esperarmos um orçamento retificativo e algumas medidas que não estariam nos planos do Executivo para tentar, de uma maneira ou de outra, tentar melhorar a situação que neste momento realmente, devido às várias conjunturas, seja elas os nossos principais mercados de exportação que estão em crise neste momento, seja a própria confiança por parte dos vários agentes económicos e apesar de hoje o BCE ter subido a previsão do crescimento da Europa, acaba por ser, sabe-se que os riscos externos são evidentes hoje em dia. Portanto, será muito difícil Portugal atingir as metas traçadas pelo Governo. E o problema aqui é como desenhar um orçamento retificativo com a geografia que existe dentro do Parlamento, ou seja, um orçamento tem que ser aprovado com a ajuda dos partidos de esquerda. Sim, provavelmente. Se calhar a questão é em que ponto é que se vai trabalhar, a despesa ou a receita. Provavelmente a despesa vai continuar inelástica, como temos observado nos longos trimestres que temos atravessado, provavelmente terá que ser do lado da receita. Agora, para mexer do lado da receita, tendo em atenção que é necessário agregar receita com alguma velocidade, senão lá vamos financiar o déficit com mais dívida, vamos nos 130 e depois vamos continuando a subir por aí assim paulatinamente, e deveria haver também aqui uma carta de condução relativamente à ultrapassagem para os executivos, exatamente para os pontos. Provavelmente não será a melhor, não deverá ser a forma mais eficaz. Provavelmente vai haver aí uma revisão qualquer também relativamente ao IVA, se calhar provavelmente, que é a forma mais rápida depois de ir agregar a receita e financiar dessa forma a despesa. Mas politicamente essa foi uma bandeira sempre tão forte por parte do Executivo de que não iria mexer no IVA. Mas provavelmente, como é retórica política, provavelmente se vai arranjar um argumento qualquer. Eu não queria, mas tem que ser, para manter a qualidade de vida dos... Peço desculpa, João. Vamos começar por, se calhar, não avançar com a redução do IVA, por exemplo, na restauração. Sim, que só estava prevista para o segundo semestre do ano e, portanto, até possa ser fácil de dizer, afinal, de não há condições para o fazer. Aliás, a questão do IVA era um dos pontos também que a OCDE sublinhava no seu relatório como sendo desfasado da realidade essa necessidade da descida do IVA. De acordo. E provavelmente, se calhar, também torna mais difícil chegar à questão das 35 horas, porque isso vai implicar depois mais utilização de encargos laborais relativamente à folha salarial do Estado, mas como estamos a falar aqui, já estamos a entrar na componente mais da parte ideológica e política, se calhar provavelmente terá a ser mesmo nesta perspectiva da receita. É verdade, a questão da restauração pode dar aqui pode ser também um balãozinho de oxigénio, mas como é uma promessa eleitoral, pronto, se calhar não há aqui este espaço, mas provavelmente poderemos ouvir aqui o argumento, eu não queria, mas tem que ser. Aí o mundo não está tão interessante, a questão das exportações também, se observarmos as exportações não estão interessantes para ninguém. A questão da China, por exemplo, relativamente àquilo que são os mercados emergentes, e nós temos uma grande exposição, nós tivemos um modelo de crescimento nos últimos 4, 5 anos muito assente em duas grandes economias, como o Pedro referiu muito bem, e nesse campo estamos um bocado estagnados. Hoje, como vimos como a OPEP, se calhar não há grande ajuda por essa parte. Portanto, tendo dito isto, terá que ser qualquer coisa, não surgindo por aí petróleo e gás, também há a cotação que estão, se calhar, provavelmente uma grande margem de receita,
provavelmente teremos que ir na perspectiva da receita, não estamos a ver com a atual perspectiva deste executivo, não estamos a ver grande esforço na parte de capturar investimento. A parte do investimento perdeu-se completamente, os dados não se vêem, os números do INE que saíram esta semana preocupantes, com uma são contração terríveis. do investimento que não existia assim, desde o terceiro trimestre de 2013. A palavra terríveis é dramática. Mas é verdade. Portanto, neste quadro tem que se buscar a parte da componente das receitas. E a componente das receitas, provavelmente, é a parte E mais pergunto, rápida da direção. era admissível, nesta ideia de começar a quebrar as promessas eleitorais, de não fazer a total restituição dos rendimentos aos portugueses? Ou isso também já era de comprometer excessivamente as promessas eleitorais? Não sei, vamos lá ver. Isso depois também, eu não sendo político e não sabendo exatamente, ou não conseguindo quantificar e saber o peso de todas as variáveis envolvidas, será provavelmente uma escolha entre, se vamos ter que quebrar alguma promessa eleitoral, vamos ver qual é aquela que menos impacto tem, tanto no acordo que existe entre os três partidos e também aquele que menos, junto do público, seria aquela quebra de promessa eleitoral que não seria tão mal vista por parte do eleitorado e por parte do público. E isso eu não consigo realmente avaliar. Mas qualquer uma das variáveis poderá estar em cima da mesa, seja a redução do IVA na restauração, seja a não restituição da sobretaxa, seja a promessa eleitoral para ir para 35 horas na função pública. Bem, essa foi aprovada já agora na votação final, portanto já não há, quer dizer, só se voltasse atrás mesmo definitivamente na medida aprovada. Seja o aumento de algum outro imposto indireto que possa existir ou direto, seja... É como o João diz, a parte mais imediata e mais... E mesmo o IVA, é a receita mais fácil de obter de forma mais rápida e imediata. E é aquela que abrange toda a gente, porque incide em todos os produtos e, portanto, será... no imediato é logo, portanto... Sim, e abrange não só a população residente permanentemente, como aquela flutuante, que felizmente, e esperamos que aumente agora nos próximos, ainda mais nos próximos meses a ajudar. E nessa perspectiva, ou então, podemos fazer aqui mais um exercício de imaginação, com a questão do Brexit, e não sabemos como é que vai haver, como é que vão decorrer as eleições aqui na monarquia ao nosso lado, pode arranjar aqui uma configuração que faça com que nós depois vamos também bater o pé e dizer assim, bom, se nós tivermos aqui alguma atenção com os ingleses, e agora depende do caminho que vai seguir, mas são muitos são muitos cenários, não é é demasiado volátil. E o quadro pode ficar um pouco mais complicado para uma economia muito aberta como a nossa e neste momento sem meios. Portanto, esperar só por julho para ter uma perspectiva mais positiva, porque o orçamento só foi aprovado entre março e abril, fica tudo demasiado curto, demasiado volátil para algum acontecimento que possa existir, algum choque extraordinário que possa existir durante o verão. Portanto, estamos muito voláteis, sobretudo tendo em conta as preocupações que já vinham somado da Comissão Europeia, esta questão do Eurogrupo, somos castigados ou não somos castigados, e depois a que se soma a OCDE, fica tudo demasiado curto a qualquer choque que possa haver. Sim, exatamente. E uma das questões que nós temos para já que ter em conta também, ou pelo menos estão a ser vantajosas para Portugal, é o facto de o Banco Central Europeu manter para já as taxas em níveis historicamente baixos. O Banco Central Europeu hoje anunciou que vai começar a comprar obrigações de empresas no dia 8 de junho. O anúncio foi feito por Mário Draghi na conferência de imprensa depois da reunião do Conselho de Governadores, que manteve as taxas de juros inalteradas. O Banco Central Europeu manteve inalteradas as taxas de juros, mas Mário Draghi tinha novidades para anunciar. O programa de compra de obrigações de empresas elegíveis, anunciado em março, vai começar no dia 8 de junho e, a partir do dia 22, arranca a primeira operação da nova série de operações de refinanciamento de longo prazo aos bancos da zona euro, as chamadas TLTRO. O objetivo é aumentar o financiamento à economia. Draghi reafirmou o objetivo de manter o programa de compra de ativos até março de 2017 ou mais além, se for necessário. Quanto às taxas de juro, o presidente do BCE admite que vão permanecer baixas mesmo depois da conclusão do programa Quantitative Easing, e isso para não comprometer a meta de 2% para a taxa de inflação.
Os preços deverão atingir o pico entre 2017 e 2018, estima o BCE, e nos próximos meses a taxa de inflação deverá permanecer baixa ou até mesmo negativa. A projeção para a inflação este ano foi revista, passou de 0,1% para 0,2%. No discurso, Mário Draghi disse esperar uma recuperação moderada da economia, suportada pela procura interna, e admitiu que as exportações continuem fracas. Apesar disso, o crescimento da economia da zona euro para este ano foi revisto em alta de 1,4% para 1,6%. Mário Draghi apelou aos Estados-membros para aumentarem a produtividade e melhorarem as condições para a captação de investimento. Para o presidente do BCE, as políticas orçamentais devem suportar o crescimento, mas sempre em conformidade com as regras da União Europeia. Para Portugal, esta decisão de compra de obrigações de empresas vai saber a pouco, porque nós temos poucas empresas que possam ser alvo destas compras por parte do Banco Central Europeu. Sim, sem dúvida. Essa medida por parte do Banco Central Europeu para Portugal pouco diz e pouca influência irá ter, e eu duvido mesmo no global que tenha um impacto assim tão grande neste âmbito de medidas que o Banco Central Europeu anunciou em março. Foi a última grande decisão do Banco Central Europeu. Realmente, Portugal tem poucas empresas elegíveis nesse capítulo e provavelmente essas empresas elegíveis não necessitarão desta ajuda, porque são as empresas com o melhor rating que existe. Se têm o melhor rating, provavelmente não precisavam da ajuda do Banco Central Europeu para... Mas essa questão é válida para todas as empresas, porque serão seguramente as empresas mais sólidas e que vão de facto ser alvo destas compras por parte do Banco Central Europeu. Exatamente. O que vai criar ainda níveis de desigualdade maiores entre o acesso ao financiamento por parte das empresas. Sim, daí o meu ceticismo em relação a esta medida particular do Banco Central Europeu no que diz respeito ao fomentar do crescimento europeu e eventualmente até aliviar a parte da carteira de crédito da banca. Eu acho que e não só em Portugal, o setor bancário europeu não são os créditos destas empresas que lhes causam problemas. Portanto, serão os créditos de outras empresas e de outros indivíduos que pesam nos balanços dos bancos. Portanto, será uma maneira do Banco Central Europeu também dizer que está a fazer alguma coisa para além da compra de dívidas de cada governo, Dívida pública, sim. Dívida pública, e portanto, mas continuo a dizer que tal como o TLTRO também duvido da eficácia da medida, já o primeiro era assim, desta então da compra de dívida corporate não estou a ver. Pode haver alguma virtuosidade se depois destas obrigações de classe investment grade, daqui a um determinado prazo, aumentar mais o risco desta carteira de crédito, compondo com mais, ou assumindo aqui mais algum risco, mas provavelmente tem que deixar passar mais algum tempo. Alguns cupons têm que cair na carteira do balanço do BCE. Aí provavelmente poderia fazer algum sentido se esticassem um pouco mais ou assumissem aqui mais algum risco, mas de resto, como o Pedro diz, é uma eficácia de um impacto, provavelmente nas grandes economias. Talvez a francesa possa tirar aqui mais algum benefício, possa ser mais virtuoso. Algum grande banco universal aqui com sede na Europa, provavelmente pode ter mais alguma... E do ponto de vista geral, não há de facto uma dúvida quanto à eficácia das medidas do BCE, porque nós estamos perante um programa de quantitative easing gigante, em vigor há bastantes meses, e ainda assim continuamos a assistir a previsões de crescimento espetacularmente magras. Exatamente. Vou ser politicamente incorreto. É verdade, estamos a gastar 80 mil milhões desde março. Antes disso já tínhamos... Porque os corporates já começam para a semana. Ok, mas sim, uma forma de 60 mil milhões e conseguimos atingir, o balanço aumentou mais 1.000 milhões. E o que é que acontece em termos de crescimento da inflação, do crescimento do PIB e da queda da taxa de desemprego? É verdade, é tudo demasiado curto, está-se a pôr muito capital, está-se a imprimir muita moeda para um resultado tão magro, tal e qual. E o porquê? O que é que acontece? Porquê é que o dinheiro não chega à economia? Principalmente, há aqui 2 ou 3 fatores. Primeiro,
quando uma medida é colocada muito mais à frente do que quando não se ataca da mesma forma como antes da curva, antes de estarmos mesmo quando a inflação começa, ou da perspectiva de abrandamento dos preços estar já encostada na economia, se não se atuar um pouco antes, tem que se gastar mais, tem que se consumir mais para ter mais impacto. E aí temos duas situações. Ou começa com uma curva de resposta mais lenta e depois acelera, ou então vamos estar um prazo muito mais longo a persistir para começar a ver aqui alguma virtuosidade no crescimento dos preços e depois ter impacto no resto da economia. O outro ponto é a estrutura das relações laborais na Europa é diferente daquilo que observamos na Inglaterra e nos Estados Unidos. É difícil haver aqui uma capacidade geradora de emprego e de se criar uma outra forma do rendimento ser mais distribuído. As taxas de desemprego relativamente aos Estados Unidos e a Inglaterra são quase metade daquilo que temos na zona euro. Um pouco parecidas com o que tem a Alemanha. Agora, tem que haver aqui, ou as relações contratuais ficam mais fragilizadas e há a maior empregabilidade da economia, ou temos aqui situações em que provavelmente há uma geração em que convivemos com uma taxa de desemprego entre 40% a 50% e a outra muito mais baixa, o que dá uma taxa média. Agora, também tem a ver com aquilo que a Europa continental mais deseja neste momento, uma economia em que se está a investir brutalmente e as taxas de desemprego são o dobro do que os outros bancos centrais conseguiram. É uma equação que será interessante, mas será difícil do ponto de vista político fazer alterações ou ver alterações, se olharmos para o laboratório do nosso país, nesta componente do mercado de emprego. E seria interessante ter esta perspectiva. E depois há outra componente muito mais forte, a questão do financiamento. Já referimos aqui há vários anos a forma como a Europa se financia, as empresas europeias financiam, só 25% é o que vai ao mercado, 75% vai aos bancos e, por isso, quando a economia tem estas taxas de 1,5%, são valores quase, ou de 1%, o que é que acontece aos créditos? Muitos deles passam para NPLs, Non-Performing Loans, e o que é que acontece aos depósitos? Os contribuintes entram com o dinheiro. Quando, numa perspectiva mais norte-americana, aqui os ingleses não tanto tiveram que nacionalizar a grande parte da banca, já por parte dos norte-americanos, aqui quem sofre não são tanto os depositantes, é mais quem tem que investir, quem tem que ir procurar, quem tem que selecionar os ativos no mercado através de capital ou as obrigações. Isto marca um bocado porque é que há mais eficácia no quantitative easing nesta questão provavelmente relativamente ao FED e outra do BCE, ou também relativamente ao Japão. Exato, sim, que isso também é outro problema que se arrasta há vários anos. Perguntava, perante esta ideia, esta noção de que se está a pôr dinheiro no problema, e estamos a falar de milhões, de milhares de milhões, não era às páginas tantas de considerar efetivamente a ideia do dinheiro de helicóptero e de facto dar dinheiro às famílias porque assim ir-se-ia verdadeiramente gerar inflação? Talvez, quer dizer, eu acho que para já, e até prova em contrário, acho que essa medida está completamente fora de questão. Do meu ponto de vista, acho que nem sequer é posta em questão por parte dos responsáveis do Banco Central Europeu. Só mesmo se os números piorassem significativamente daqui, seria uma medida de último recurso, digamos assim. Eu relembro que uma medida parecida foi utilizada no Japão aqui há uns anos atrás e a eficácia foi quase nula. Ou seja, também deram dinheiro às pessoas para consumir. Não aumentou, não podiam poupar. Davam, não sei, cheques ou uma coisa assim às pessoas que tinham que consumir e as pessoas também optavam por não consumir. Portanto, é um bocadinho irracional, mas foi isso que aconteceu no Japão. Portanto, eu acho que essa medida para já não está em cima da mesa. Sim, aliás, porque os tratados europeus para já impedem, não é? Exatamente. Pois, mas eu não sei até que ponto o problema está exatamente em dinheiro chegar às pessoas. O dinheiro neste momento está a ser canalizado basicamente para financiar os Estados e para as taxas de juros das obrigações de cada Estado-membro estarem aos níveis em questão. É para isso que serve, para manter as taxas de juros baixas,
de maneira a que os países, mesmo Portugal em maiores dificuldades, se consigam financiar no mercado. Mas, de alguma forma, isso também está a criar entropias no mercado. Ou seja, Claro. O mercado, de repente, aquilo que se pensa ser a volatilidade normal dos mercados está a desaparecer e cada vez que há ali um pequeno stress, lá estão todos os bancos centrais a tentar atuar e a não permitir que o mercado funcione. Quase que estamos a tentar desfazer o mercado e as suas regras normais de funcionamento. Sem dúvida, e eu acho que isto vai acabar mal, mas pronto. Estamos a falar em enviesamento do mercado por parte de autoridades monetárias. Sendo que o objetivo seria criar inflação, e daí a minha pergunta, se às tantas não era então mesmo melhor dar o dinheiro diretamente aos contribuintes. Provavelmente, em algumas classes de ativos e em alguns setores das classes de ativos, estamos a criar inflação. Provavelmente, não é? Não, mas eu acho que uma medida dessas seria uma medida pontual e seria uma medida que, passado esse impacto, voltaria tudo à estaca zero. À estaca zero. Acho que não, as coisas têm que ser feitas e o Sr. Draghi hoje voltou a alertar para isso, tem que ser tomadas medidas para reformas estruturais na Europa Exatamente. toda. E, portanto, e não é só em Portugal, ele falou de uma maneira geral. E, portanto, isso é muito bom para cada um de nós se de repente nos pusessem um cheque na mão para ir comprar uma televisão ou uma coisa qualquer, mas era um momento imediato e passado esse cheque, ou vinham mais cheques a seguir, ou então a eficácia dessa medida perdia-se logo no tempo. Poderia nem ser interessante porque aumentava as importações e se calhar víamos crescer mais a Ásia do que propriamente a Europa. Sim, e até todas as mensagens erradas que poderia passar, mesmo do ponto de vista da procura da oferta, ou seja, de repente uma empresa tem um pico de procura dos seus produtos e aumenta a oferta, mas depois a seguir a procura baixa logo porque foi um momento e depois, pronto, causa todos uns desvios. Mais um desvio que estaria a ser provocado. Exatamente. Em detrimento de outro. Outro dos temas que já aqui abordámos é a possibilidade da questão do Brexit. Entretanto, foram conhecidas 2 novas sondagens que dão a vitória precisamente ao Brexit no referendo de 23 de junho. Os 2 estudos de opinião são feitos para o The Guardian e que foram divulgados na terça-feira, revelam que a maioria dos britânicos se prepara para votar a favor da saída do Reino Unido da União Europeia. A OCDE afirma que o Brexit iria gerar ondas de choque na economia global. A saída ou continuidade do Reino Unido da União Europeia vai ser decidida em referendo a 23 de junho e os apoiantes do Brexit surgem agora à cabeça em 2 inquéritos realizados pelo Instituto de Sondagens ICM para o diário britânico The Guardian. A primeira sondagem foi realizada por telefone junto de uma amostra representativa de 1.004 pessoas entre os dias 27 e 29 de maio. A segunda, nas mesmas datas, foi realizada junto de 2.052 pessoas na internet. O inquérito online dá aos apoiantes do Brexit 47% das intenções de voto contra 44% dos que apoiam a manutenção e 9% de indecisos. A sondagem telefónica dá ao sim a saída do Reino Unido da União 45% das intenções de voto contra 42% dos defensores do não e 13% de indecisos. A média das 2 sondagens, excluídos os indecisos, mostra que 52% dos inquiridos são a favor de uma saída do Reino Unido da União contra 48% que apoiam a manutenção. A OCDE afirma que o Brexit iria gerar ondas de choque na economia global. A organização diz que haveria custos significativos não só para o Reino Unido como para a Europa, mas também para o resto do mundo. Segundo a análise da OCDE, a economia do Reino Unido baixaria 1,5% em 2018 sob a influência do Brexit. Ao mesmo tempo, a economia irlandesa desceria 1,25%, a da zona euro 1% e a dos países da OCDE sofreria uma descida um pouco mais de 0,5%. Esta probabilidade, de facto, de termos o Reino Unido a sair da União Europeia no próximo dia 23, de que forma é que isto condiciona
todas as políticas que estão a ser levadas a cabo. O próprio Banco Central Europeu e eu diria que se calhar também a Fed vão estar aqui todos muito expectantes para ver o que acontece no referendo, para depois a seguir perceber se têm que guardar armas específicas para isso. Embora o BCE tenha dito que tinha os instrumentos necessários para lidar com o problema. E tem que o dizer, a Fed também tem que dizer, os bancos centrais têm que afirmar e têm que reafirmar junto também dos investidores que estão a monitorizar já têm planos de contingência, que existem vários instrumentos, existe uma panóplia e diversidade de soluções para poderem atuar. Porquê? Temos aqui a questão, as variações cambiais que pudessem haver relativamente à libra esterlina e a relação, as expectativas que depois podiam passar para o mercado de liquidez, a questão também da percepção de risco relativamente também à dívida inglesa, os long yields, por exemplo, que recheiam bastantes carteiras de clientes com perfil de risco baixo ou baixa complacência perante o risco, muitos fundos de pensões. Há aqui várias dimensões. Provavelmente é algo que possa estar já a ser acompanhado agora. Estamos naquela fase em que não sabemos, não temos bem a noção, não se consegue quantificar, colocar um verdadeiro número e testá-lo, portanto andamos aqui com alguns cenários. Exato. Portanto, agora provavelmente podem estar empolados aqui nos extremos. Provavelmente, e se olharmos para alguns investidores, já verificamos que há alguma tentativa também de não estarem tão expostos a reduzirem as suas posições. E o impacto que pudesse haver aqui de uma variação excessiva no mercado. Agora, vamos ter que esperar pelo resultado. Do mercado ainda não se acredita que possa haver uma... Exatamente. E depois é aquela questão. Quais são os pesos e contrapesos que possa haver depois das questões laterais? Provavelmente uma Irlanda do Norte não tem grande peso. E esta probabilidade de, Irlanda do Norte se calhar também não quer manter esta perspectiva de estar sozinha com a Inglaterra. E os escoceses? Portanto, esses serão que seguramente quererão fazer logo um referendo a seguir para se manter novamente, na União Europeia. E nós já vimos também aqui há um ano e meio, dois... Um ano e meio, pronto. Que isso também fervilhou um pouco nas folhas de cálculo, nas percepções de risco, na volatilidade, sobre as perspectivas do petróleo e outros ativos continuarem relativamente à Inglaterra. Não está a ser uma equação fácil, há muitas perguntas e estamos aqui entre, provavelmente, percepções do fim do mundo e outras de alguma apatia perante aquilo que possa acontecer. Há quem diga muito que aqui o que vai ser determinante é se os jovens vão ou não votar, porque se conseguir convencer os jovens que tradicionalmente não votam e que se abstêm nos vários atos eleitorais, que de facto se eles votarem, vai-se conseguir que o resultado seja de permanência do Reino Unido na União Europeia. Como é que se consegue isto? Como é que em tão poucas semanas se consegue fazer pessoas que normalmente não estão interessadas na vida política, convencê-los a votar e a exprimir o seu sentido de voto? Tenho alguma dificuldade em falar sobre isso, mas eu imagino que tem que ser com um discurso mais radicalizado. Mas o argumento, para tentar balizá-lo um pouco na sua resposta, é um argumento económico ou será de facto a questão dos argumentos da imigração e do emprego e de como o projeto europeu como um todo possa ser a solução para o futuro de uma geração mais nova? Passa um bocado também pela questão económica e o emprego. Sim, eu acho que será mais por aí, porque em termos de imigração, acho que nesse aspecto o Reino Unido e a Inglaterra já convivem com esse fenómeno há algum tempo e basta uma visita a Londres ou a outro ponto de Inglaterra para perceber isso. Acho que será mais... o novo Mayor dá um indício disso mesmo, desse salto que já foi feito. Exatamente, e portanto será mais sobre o aspecto económico e a criação de emprego e por aí fora. E julgo que num curto espaço de tempo chega-se lá sempre pela negativa, ou seja, alertar para as consequências negativas de uma saída do Reino Unido da União Europeia e não tanto evidenciar o que seriam as vantagens de ficar. Acho que só assim em pouco tempo é que se consegue chamar a atenção de um público jovem, de um eleitorado jovem que normalmente vai lá por coisas mais
mexem mais fortes. Mexem no seu bolso. Exatamente. Portanto, acho que será por aí, mas acho que neste momento já começa a ser uma tarefa difícil. Imagino que sim. Esta tarde está, entretanto, a decorrer a reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que se reúne na Áustria, precisamente. O objetivo é alcançar um acordo para congelar os níveis de produção da matéria-prima, mas o mais provável é que não aconteça nada. Depois de 2 tentativas falhadas este ano para implementar um plano de estabilização da produção de petróleo, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo volta a reunir-se na Áustria. O objetivo da reunião da OPEP, liderada pela Arábia Saudita, é tentar alcançar um acordo entre os produtores de petróleo para congelar os níveis de produção da matéria-prima e assim evitar que o excesso de oferta continue a aumentar, levando à recuperação dos preços. Mas tudo indica que nada vai acontecer, ou seja, não haverá acordo. E as razões são simples. Por um lado, os preços do ouro negro têm vindo a recuperar desde os mínimos alcançados em fevereiro e já chegaram a tocar na barreira psicológica dos $50 por barril. Por outro lado, o cartel não quer perder cota de mercado e, neste ponto, os desentendimentos são ainda maiores. A OPEP tem recusado há meses reduzir a produção, que a faria perder cotas de mercado para o rival Estados Unidos, com a Arábia Saudita a apostar em preços baixos para reduzir a concorrência de países menos competitivos. Mas o Irão, a quem foram levantadas as sanções económicas, não só não tem qualquer intenção de congelar a produção, como quer aumentá-la nos próximos meses, enquanto a Arábia Saudita continua intransigente na sua política de defender a cota de mercado. Já os países como a Venezuela e a Argélia foram mais longe e chegaram a apelar a que houvesse um corte na produção. Com tantas diferenças e desentendimentos, o certo é não haver acordo possível. A reunião, entretanto, fechou, está decidido, não passa nada. Exatamente. Portanto, não houve surpresa nenhuma, não foi um evento e salvo erro, agora a próxima reunião será a 30 de outubro ou novembro, alguns próximo do último trimestre. Basicamente, e estava a cingir-me uma análise de um colega meu, Paulo Rosa, basicamente andamos sempre à volta do mesmo. São aqueles dos produtores, a vintena de produtores, há aqueles 3 ou 5 que têm o petróleo à boca do poço entre 5 e 15 dólares e depois aqueles que têm custos bastante mais elevados entre os 40 e os 60. Portanto, quem está entre os 15 e os 60 tem que manter sempre o mesmo volume para quando está a bombar nos preços internacionais a aproximadamente nos 50 dólares. Portanto, para eles, porquê limitar? Não faz sentido. Há que manter as cotas que têm. Apesar de saberem que... Mas isso é um jogo, face à incerteza da trajetória da economia global, seria incorporar a risco nos seus orçamentos e na sua capacidade de estimar receitas e nas suas tesourarias, baixar a produção, esperar que o preço aumentasse e houvesse aqui algum efeito de elasticidade na procura e oferta. Pronto. Portanto, não há aqui grandes motivações para continuar. Portanto, quem está, uma Venezuela e alguns países que precisam de preços de crudo demasiado elevados, porque têm os seus orçamentos parte dos totalmente custos, alavancados pela questão da energia. Bem dito, portanto, provavelmente vão continuar a necessitar, e temos aqui o perfeito dilema do prisioneiro. Portanto, não há de haver aqui uma forma, até que a procura interna, a procura global consiga aqui erudir ou limpar este diferencial que há no excesso da oferta atualmente. Portanto, mas esse excesso de oferta também pode, de alguma forma, ir sendo limpo pelo facto de quem tem preços mais elevados na produção para eles deixar de compensar produzir petróleo dessa forma. Estou a pensar, por exemplo, nas areias bituminosas do Canadá ou algumas explorações de gás de xisto nos Estados Unidos. Mas a 50 dólares já está interessante outra vez. Exatamente, já começa a estar num nível em que muitos desses postos que agora estão parados voltem a produzir e sabe-se que hoje em dia voltar a produzir é uma questão é quase imediato. Portanto, à medida que o preço do petróleo vai recuperando o seu valor desde os 20 e muitos dólares para 50, obviamente começa a ser mais fácil para alguns desses produtores entrarem em produção e voltar a subir a oferta no mercado, portanto, pondo mais ou menos um
um teto na subida do preço do petróleo. Mas é verdade, é uma reunião que foi um passeio a Viena dos senhores, porque se já com o petróleo pressionado, ou o preço do petróleo pressionado no início do ano, a preços muito baixos, não tinha havido decisão nenhuma, não seria de esperar que neste momento adotassem uma outra política. Portanto... Basicamente, o que o Pedro está a dizer é que temos aqui um mecanismo automático. Entre os 40 e os 50, cada vez que o petróleo e cotações internacionais vai para estes níveis, o shale gas vem para o mercado. Portanto, que estímulo é que tem para eles limitarem a produção? Não o podem fazer, vão ter que continuar, a não ser que deixam a sua dependência relativamente, o seu orçamento relativamente a não ser que o preço do petróleo ficasse em valores muito baixos durante um período alargado de tempo, de maneira a que esses produtores de shale gas nos Estados Unidos fossem completamente banidos, eliminados do mercado, digamos assim, por via de falências e o que fosse. Só que também isso afetaria alguns Estados também soberanos. Exatamente, mas também não é do interesse desses países produtores de petróleo de ter o preço tão baixo durante muito tempo. Portanto, acho que estão... É como disseste, entre os 40 e os 50. Exato. Vamos aguardar para ver então na próxima reunião. Vamos mudar radicalmente de tema. O BCP está a preparar uma proposta de compra do novo banco. O banco liderado por Nuno Amado já tem autorização informal de Bruxelas para analisar a compra. O Económico sabe que o BCP levantou a informação confidencial e tem tudo a postos para tentar apresentar uma proposta de compra do novo banco até ao fim de junho. O Millennium BCP levantou a informação do novo banco depois de autorização informal da Direção-Geral da Concorrência Europeia. Para já, o BCP está apenas a analisar, o que significa que ainda não fez nenhum pedido formal a Bruxelas, mas já tem o conforto das autoridades europeias, que não veem com maus olhos que seja o BCP a comprar o novo banco. O banco, liderado por Nuno Amado, tem o prazo indicativo do fim de junho para apresentar uma proposta firme para a compra do Banco de Transição, que saiu da resolução do BES, mas fontes contactadas pelo Económico admitem que esse prazo acabe por ser adiado, dada a complexidade da operação. Uma nota de research antiga do Haitong Bank estimava que o BCP precisaria de um aumento de capital de 4,6 mil milhões de euros, sem contar com potenciais alienações de ativos, para comprar o novo banco. A seguir à Caixa Geral de Depósitos, o BCP é o banco mais exposto a suportar as perdas do fundo de resolução se o novo banco for vendido abaixo dos 4,9 mil milhões de euros que foram injetados no Banco de Transição. O Banco de Portugal tem duas hipóteses em cima da mesa para vender o novo banco: a venda direta ou a venda em mercado. A CMVM proibiu a venda a descoberto das ações do BCP durante o dia de hoje. A decisão surgiu depois da forte queda de quase 11% que o título sofreu na sessão desta quarta-feira na Bolsa de Lisboa. A proibição imposta pela CMVM é temporária e acontece apenas durante esta quinta-feira. Só por hoje está proibida a venda a descoberto das ações do BCP. A decisão da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários surge depois do tombo dos títulos do BCP esta quarta-feira, dia em que as ações sofreram uma queda de 10,78% para os 2,73 €, o mínimo histórico de junho de 2012. A pressionar a cotação esteve a possível oferta de compra do novo banco por parte do banco liderado por Nuno Amado, que reforça a especulação sobre a necessidade de um aumento de capital. Em comunicado, o regulador explica que a flutuação do preço das ações em causa não pode excluir a ocorrência de um fenómeno de especulação com impacto negativo. A CMVM sublinha ainda que a proibição de vendas a descoberto não é aplicável à atividade de criação de mercado. Os títulos do BCP fecharam abaixo dos 3 cêntimos e a capitalização bolsista encolheu quase 200 milhões de euros. O BCP já remeteu ao Banco Central Europeu o pedido para devolver antecipadamente 1/3 do que ainda deve ao Estado. Cabe agora ao BCE decidir se o banco liderado por Nuno Amado tem capital suficiente para o fazer.
Nuno Amado prometeu e cumpriu. O presidente do BCP disse, na conferência de imprensa de apresentação dos resultados do primeiro trimestre, que o pedido para reembolsar ao Estado 1/3 do que o banco ainda deve em obrigações contingentes convertíveis, as chamadas COCOs, seguiria para o Banco Central Europeu em maio. E segundo apurou o Económico, o pedido já seguiu para Frankfurt. O banco quer antecipar o pagamento de 33% da dívida ao Estado, ou seja, cerca de 235 milhões de euros dos 750 milhões que ainda deve. O reembolso antecipado surge na sequência da fusão entre o Banco Millennium Angola e o Banco Privado Atlântico, concluída em abril e que permitiu libertar capitais pela via da diminuição dos ativos ponderados pelo risco. Caberá agora ao BCE avaliar se o BCP tem capital suficiente para antecipar o pagamento ao Estado. O banco, liderado por Nuno Amado, recebeu 3 mil milhões de euros do Estado em obrigações convertíveis em ações em 2012 e já devolveu 2.250 milhões. Faz sentido, de facto, o BCP estar a tentar comprar o novo banco? Há capital para isso? Bom, o que é que eu posso dizer sobre esse aspecto? Eu acho que a maneira mais fácil de tentar descrever a situação é no sítio certo, mas na altura errada. Eu acho que, devido também à emergência, entre aspas, que o Governo tem em solucionar o problema do novo banco, se não fosse tão imediata essa necessidade, pudesse ganhar algum tempo, seria benéfico para o Banco Comercial Português, para o Millennium. Desse ponto de vista, eu acho que, obviamente, tal como está o BCP, não tem capital suficiente, tanto para repagar as COCOs ao Governo, ao Estado, e entrar num processo de aquisição do novo banco. Portanto, uma chamada de capital teria necessariamente que ser feita para depois não ficar com os rácios de capital completamente estragados do ponto de vista dos reguladores. Uhum. Portanto, respondendo curto, neste momento não tem capital para isso. Ou seja, estaríamos aqui de facto perante a hipótese de o Sabadell ter a sua janela de oportunidade para entrar no capital do BCP? Por causa da motivação do novo banco, poderia ser, se fizermos uma analogia com o BPI barra La Caixa. E precisamente porque o problema do BPI não se resolveu bem, ou seja, aquela hipótese que se falava anteriormente de Isabel dos Santos vender a sua posição no BPI para depois reforçar no BCP e dessa forma o BCP poder ir ao novo banco, essa janela fechou-se. Provavelmente ficou mais problemática, mas poderemos ter outra configuração também. Que seria? Aquela que o mercado todo também coloca, e é outro cenário. Portanto, o novo banco tem 2 ou 3 cavaleiros White Knights neste momento, Millennium, BPI, La Caixa, quem mais possa aparecer, capital vindo da Ásia ou algo do género, embora tenha sido afastado nos últimos meses, mas dentro, face ao atual executivo político e relativamente que é ter mais desejo que seja uma unidade nacional a fazer a aquisição, provavelmente cingirmos aqui BPI e o Millennium. O Millennium está a acabar o seu percurso, está a sanear as suas contas, está a ficar com um balanço mais translúcido, mais crystal clear. Exatamente, bem colocado. E tem uma operação bastante interessante na Polónia, que tem uma dimensão, tem uma perspectiva de crescimento em termos da sua própria economia, apesar de alguns desafios. Qual o sentido do principal banco, instituição de crédito privado em Portugal, aumentar ainda mais a sua cota de mercado, aumentar mais o seu risco, a sua exposição na soberania portuguesa para as taxas de crescimento que nós temos? Com os dados que eu conheço, não vejo grande vantagem, mas sou eu, nem que seja na perspectiva... pelos efeitos via fundo de resolução? Pelo que não perderia uma má venda do novo banco? Provavelmente aí seria... Mas estar-se a pagar ele próprio também. Portanto, essa componente, essa matemática,
acho que é um pouco neutral, vendo assim de uma forma demasiado imediata e correndo o risco de estar a cometer aqui um pecado simplistas. demasiado. E nessa perspectiva, portanto, não vejo mais downside risks do que os para cima. Já têm uma posição bem defendida, fizeram um excelente trabalho se conseguirem ir pagando estas parcelas dos COCOs, portanto vão reduzindo o efeito de diluição. Recordo que nos primeiros 3, 4 meses eles negociavam o BCP, apesar desta cotação não permitir ter essa visibilidade, mas negociavam a prémio, em termos relativos. A cotação face ao valor contabilístico era superior, tipo um Deutsche Bank, uma Société Générale. Portanto, são marcas interessantes. Portanto, e isso provavelmente ficaria em risco depois de terem feito este esforço. Portanto, para já, não encontro racional. Ok. Meus senhores, muitíssimo obrigado pela vossa análise.